me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Tema da semana: a lei de Deus. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nessa temporada estamos estudando sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você tem mais informações no endereço que está aí na sua tela. Lembrando que sempre a base é a palavra de Deus. Mas nós temos aqui um norte, estamos descobrindo maravilhas ensinadas por Jesus. Nós também oferecemos aos nossos amigos a revista Princípios. É só você fazer um cadastro aí no endereço que está na tela e aí você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios e vai descobrir planos que Deus tem para a sua vida. Eu quero mandar um abraço especial para toda a equipe que trabalha ali com a gente no escritório da Igreja Adventista, que administra a região central do estado de São Paulo, de forma especial aí para o Josué, para o Darlan, para o Lindolfo, eles que assistem o programa Lições da Bíblia e também ensinam em suas comunidades religiosas o tema que nós estudamos aqui. Então, um abraço para esses queridos amigos. Os nossos convidados que estão com a gente nessa temporada, sejam bem-vindos mais uma vez. Pastor Carlos Steger, diretor da Faculdade de Teologia, Faculdade Adventista de Teologia na Argentina e autor do nosso guia de estudos. Guia este que está em todas as partes do mundo onde nós temos a Igreja Adventista. Pastor, seja bem-vindo. Uma alegria para mim estar com você aqui neste programa. Privilégio nosso, a gente agradece, o Senhor deixou suas atividades, sua família nesse período e está conosco aqui, é uma satisfação muito grande, viu? Pastor Gilson Brito, pastor conselheiro da Igreja Adventista na região leste do estado de Minas Gerais. Isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez é muito prazeroso estar aqui. Posso aproveitar a oportunidade de mandar um beijinho para a família? Por favor, pastor. Tá bem. Sinta-se então, à vontade. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, a Zena Mara, a mulher da minha vida. E também para as nossas filhas queridas, a Kathleen e Kevlin, que são duas princesinhas que o Senhor, por sua bondade, nos deu. Muito bom. Que bonito, hein? Rapaz, olha, depois de toda, quero agora sua vez. Pastor Ezequias Guimarães, pastor da Igreja Adventista na região de Jacareí, Jardim América e mais 4 comunidades. É verdade. Seja bem-vindo. Pastor, é bom estarmos juntos, os companheiros também. É uma alegria participar desse programa e quero mandar um abração também para a minha família e as famílias da minha igreja. E eu queria dizer o seguinte: Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o resto vem a reboque. É isso aí, pastor. Temos que dar atenção, cuidar primeiro daqueles que estão na nossa casa. Vamos orar a Deus nesse momento pedindo iluminação. Mais uma vez, pastor Carlos, o senhor pode orar, por favor? Nosso Pai que moras nos céus, com grande alegria estamos mais uma vez aqui alrededor de Tua Palavra. Nós queremos escutar Tua voz falando através da Tua Palavra. Amém. E que tudo aquilo que nós vamos dizer neste programa possa ser de inspiração e bênção para todos. Amém. Suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia que em todas as comunidades adventistas, todas as igrejas, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, em algum momento, é reservado um instante para que se trabalhe, se discuta o tema que nós apresentamos aqui no Lições da Bíblia. Portanto, você é o nosso convidado especial. Procure a Igreja Adventista,
acesse o site Encontre uma Igreja e visite. Eu tenho certeza que você será bem recebido. Chega lá e diz assim, olha, eu fui convidado do programa Lições da Bíblia e gostaria de participar aqui, tá bom? Amigos, o tema de hoje é um tema que nós estudamos na temporada passada. Mas eu creio que já se passaram aí pelo menos 10 semanas do tema da lei, e é importante que a gente relembre, que a gente resgate e a gente deixe bem claro na mente a importância da lei, qual é a função, ainda que quando nós estudamos esse assunto pode causar em alguns assim uma reação aversiva, mas a gente vê uma expressão de amor muito grande. E eu queria começar, quando você lê os evangelhos, você vê que os líderes religiosos da época tornaram a lei um fardo pesado e tentavam buscar na lei méritos para, própria, exatamente, para serem salvos. Como entender isso e não correr o risco de dizer, por exemplo, ir para o outro extremo, que hoje nós não temos mais nenhum compromisso de vida com aquilo que Deus deixou, o caminho, a lei. Pastor. Quizá é bom lembrar que os judeus, eles passaram por muitas experiências desagradáveis nos séculos da sua história. Finalmente foram ao cativerio em Babilônia, e eles compreenderam que aquilo foi porque eles deixaram a lei de Deus, eles não obedeceram à lei de Deus. Então, quando eles voltaram, eles tomaram a decisão que nunca mais iam a cometer esse erro. Assim, eles tornaram-se muito estritos na observância da lei de Deus. Não tem nada de malo ser cuidadoso na obediência de Deus, mas o problema é que eles entenderam a obediência como o método para obter a salvação. Eles esqueceram que no santuário, no templo, eles tinham os sacrifícios. Eles esqueceram que a salvação vem por um substituto, o cordeiro que morre no meu lugar, e não pela observância da lei. E eles estabeleceram um sistema muito complexo de observância da lei. Contaram 613 mandamentos no Pentateuco, dos quais os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. 613. 13. Dos quais 365 são negativos. Não faz isso, não faz aquilo. E 248 são positivos, que tem que fazer alguma coisa. Se você cumpre os mandamentos negativos, não consegue nenhum mérito. A única coisa que você consegue é não receber o castigo. Por exemplo, agora nós temos a luz de trânsito. Se eu sinaleiro, se quando está em vermelho eu paro, estou obedecendo, não consigo nenhum mérito. Mas seria uma obrigação, né? É uma obrigação, mas eu evito acidente. O castigo, a pagar a multa. Okay. Eles tinham os mandamentos negativos que não dão mérito. Os mandamentos positivos têm dois tipos. Aqueles que tinham lugar e tempo específico. Por exemplo, a observância do sábado, ou as festas, ou outras coisas assim. Você tem que cumprir. Se você cumpre, não consegue mérito, somente evita o castigo. Mas tem mandamentos positivos indefinidos. Por exemplo, ajudar aos pobres,
dar limosna. Diz limosna? Quando você Esmola. dá... Esmola. Ok. Quando um mendigo está pedindo, ok. A Bíblia diz que você tem que dar esmola, mas não diz quando, quanto, que percentual de seus ingressos. Então, aí está a oportunidade de ganhar méritos. E agora, olha como funciona o sistema. Deus tem uma balança, com 2 pratos. Sim. Em um prato está todas as minhas transgressões da lei. Quando eu não cumpro um mandamento negativo ou positivo fixo. E aí, se isso está mais pesado, estou perdido. No outro prato estão os méritos que eu posso conseguir com os mandamentos positivos indefinidos, esmola, ações de bem. Sim. E olha a trampa que Satanás pôs aqui. Trampa. Seria Armadilha. Armadilha. Ok, armadilha. Você tem permisso para pecar. Aquele pecadinho que você gosta demais, você pode fazer, porque você depois vai equilibrar com muitas ações boas, ações boas, esmolas. Faz a compensação. Né? Faz a compensação. Então, em lugar de exaltar a lei, eles estavam rebaixando a lei. Você não precisa guardar toda a lei. Você pode quebrantar aquele mandamento que é difícil para você e que você gosta muito pecar nisso, porque depois há uma compensação. Uma compensação. E Jesus quis eliminar essa compreensão equivocada. E outra coisa muito importante, desculpa que eu... Pastor, por favor. Nosso mestre. Estamos com... Por favor, pastor. Quando é a primeira vez que Jesus fala da lei nos evangelhos? Tomemos Mateus, por exemplo. Que capítulo? 5, né? Capítulo 5. Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha. Mas A partir do verso... do verso 17. Isso. Agora, começou Jesus o Sermão da Montanha falando da lei? Não. Não. Qual foi a primeira parte do Sermão da Montanha? Feliz é aquele Feliz é aquele que faz parte do reino. Nós chamamos as Bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Olha, as bem-aventuranças são os passos na escada para entrar ao reino dos céus. Primeiro, você tem que ter a atitude humilde. Humilde de espírito. Os pobres de porque deles é o espírito, reino dos diz em céus. espanhol. Eu não tenho aqui a versão portuguesa. Humildes. Humildade. Você tem que reconhecer que você, por si mesmo, não pode obter a É uma salvação. miséria espiritual. poderíamos Exatamente. dizer. Você tem que ter arrependimento. Aqueles que choram. Isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão que choram. consolados. Aí está o arrependimento. Ou você tem que ter fome. De justiça. Isso. Depois de que você reconhece humildemente que você não tem mérito, que você se arrepende, que chora, triste por pecado, agora você tem fome da justiça de Cristo. Aí está a começo da vida cristã. E depois que você aceitou a Cristo, agora você é a luz do mundo e recém agora você começa a falar da lei. É porque ele está se referindo aqui àqueles que fazem agora parte do reino. Isso mesmo. A lei não é para entrar no reino. A lei é a maneira de viver daqueles que já são estão do reino. dentro do reino. Aí talvez seja... E esse é o ponto. Os judeus deram volta e puseram primeiro a lei como requisito para entrar ao reino dos céus. É resultado, é resultante a lei.
Observar a lei consequência é o resultado e não... da nossa entrega total a Cristo. Exatamente. Daí o nosso Exatamente. verso para memorizar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. mandamentos. João 14, 15. É interessante essa colocação do nosso professor, pastor Carlos. A gente percebe o desequilíbrio, né? Os extremos. Satanás gosta muito dos extremos, né? Ou esse radicalismo ou liberalismo, né? E a gente tem que, de forma muito cautelosa, buscar o equilíbrio na vida cristã, né? Mesmo porque a gente não consegue visualizar Deus com seu caráter impoluto sem estabelecer limites, sem estabelecer confins, sem dar uma direção. Uma direção. Uma revelação de vida, Eu gosto de ver isso como você quer ser feliz, eu vou te dar você me aceitou, então você quer ser feliz. Agora eu vou mostrar como eu vivo e como você tem que viver, porque nós estudamos em alguma semana aqui, o viver com Cristo. O que é o viver? Então aí eu vou vivendo e ela se torna um referencial para mim. Eu posso cometer um erro, posso cair, e ela vai mostrar, você errou, não é assim que você é feliz. O objetivo não é outro senão proteger, né? Cuidar. É isso. É uma proteção, isso é extremamente importante. Ainda o lugar dessa lição em nossa guia de estudo está depois que nós estudamos em semanas anteriores a salvação, a entrega a Jesus, a vida em Cristo, e agora podemos falar da lei. É o resultado. Exatamente. Me permite só uns versinhos aqui de Sim, Salmos? sim, por favor, pastor, rapidamente. Davi diz, Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 119, Oração bonita, né? 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E agora o verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Muito bom. Que visão extraordinária que Davi tinha da lei de Deus. Exatamente, que seja esse o desejo do nosso coração. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Abra seu coração, deixe que o Espírito de Deus trabalhe profundamente e você entenda que a lei é uma expressão do amor de Deus para você. Nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando sobre os ensinos de Jesus nessa temporada e hoje, especificamente, o que Jesus ensinou sobre a lei. Percebemos que quando nós aprofundamos o estudo, né, como eu mencionei, a gente estudou em outra temporada sobre a lei, mas olha, a gente teve uma conversa aqui no primeiro bloco que a gente teve uma visão de muitos detalhes que às vezes até passaram, em algum momento a gente não se deteve especificamente, né? Que é essa visão que o pastor Carlos apresentou. Quanto mais nós nos aprofundamos no estudo da palavra, mais nós descobrimos o que Deus tem para nos revelar. Eu creio que é importante a gente dar uma explicação, sempre é importante, do que está em Mateus capítulo 5, versos 17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Eu vou ler o 18 também, até o 20, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Felizmente, alguns dizem que a vinda de Jesus, a morte dele na cruz, tirou o compromisso da obediência, o comprometimento. Qual é a intenção
do autor bíblico aqui, usando as palavras de Jesus, inspiradamente. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Pastor, primeiro a gente tem que analisar sobre a seguinte perspectiva. Se Jesus abolisse algo que ele mesmo deu, seria um contraponto, seria um contrassenso. Né? Mesmo porque Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Né? Porque eu sou o Senhor e não mudo, Malaquias 3:6. Né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, verso 7. E é interessante que eles usam muito esse texto, não vim destruir a lei, mas cumprir. E eles analisam esse cumprir como revogar, né? Como destruir, como anulá-la. Né? O texto ficaria até interessante, né? Não vim destruir a lei, mas vim destruir. Você, quando substitui a palavra, você percebe que não tem sentido. Ele veio cumprir, por exemplo, para que nós também o fizéssemos. Né? Ok. Foi ele quem deu a lei no Sinai, não é? Porque algumas pessoas tendem a pensar assim, não, o pai, por ser mais rigoroso, aquela ideia, né, que algumas pessoas desenvolvem, ele deu a lei. Mas se Jesus veio, como ele é mais bonzinho, mais amoroso, e disse, não é bem assim, vamos com mais jeito, vamos com amor, o mais importante é o amor e tal. Mas é claro que essa é uma ideia equivocada. Até porque quem Moisés viu no Sinai, quem ele encontrou no Sinai, foi Jesus, foi o Filho, não foi o Pai. E por que eu digo isso? Pelo próprio texto bíblico. Vamos a alguns textos? Por favor, rapidamente, pastor. até se vocês puderem me ajudar. Por favor. Por exemplo, vamos aqui para Paulo. 1 Timóteo, pastor Ezequias então, 1 Timóteo 1,17 e depois 6,16. Posso ler? Pode ler. 1,17? 1,17. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Agora, 6,16. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Paulo aqui está se referindo naturalmente que é o Pai, não é? Então ele diz que esse Rei eterno, invisível, Deus único, habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu. Colossenses 1,15, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E um texto também extraordinário é João, capítulo 1, verso 18. João diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, a verdade é que o Pai jamais foi visto por olhos mortais. Sempre que a Bíblia menciona encontros de homens com Deus... Aparições de Deus. Isso, né? É o Filho se manifestando, é o Pai se manifestando através do Filho. Por exemplo, eu até citei no programa da semana passada, a visão de Isaías, capítulo 6. Né? Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em João, capítulo 12, verso 41, João diz assim, Isaías viu a glória dele, referindo-se a Cristo, e falou a seu respeito. Quem que Isaías viu? Foi o Filho, foi Jesus. O próprio Cristo disse, João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E aí, até na sequência, a Bíblia diz que os judeus disseram assim, mas você não tem 50 anos e diz que, como é que você pode ter se encontrado com Abraão? E Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, veja, em Gênesis 18, quem aparece a Abraão é o filho. Lá em Gênesis 32, quem aparece a Jacó é o filho. Em Josué, capítulo 5, quem aparece a Josué é o filho. Elias, né, quem aparece também é Jesus, 1 Reis 19, Isaías, como já mencionei, e o próprio Moisés, lá em Êxodo 33, ele pede para ver a glória de Deus, então
Deus diz, mas nenhum homem pode ver a minha face e viver. Então, Deus coloca Moisés dentro de uma fenda, né, e diz, olha, eu vou passar e quando eu passar eu vou colocar a minha mão para que você me veja apenas pelas costas. Quem foi que Moisés viu? Foi o filho? Então, o Deus Pai, ele jamais foi visto por olhos mortais. É o que a palavra de Deus diz. Um outro texto, 1 João 4,12, o próprio João, né, diz, ninguém jamais viu a Deus. Portanto, quem entregou a revelação no Sinai, quem entregou a lei no Sinai foi o Filho, porque o Pai jamais foi visto por olhos mortais. Aí vale a pena a gente citar, pastor, o texto de Atos 7,38, que está no Guia de Estudos. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Quem era que estava aqui? Quem foi? Jesus Cristo que revelou a palavra. Que em outros textos é chamado do Arcángel Miguel. E Miguel, exatamente. E que pela descrição do Arcángel Miguel não pode ser outro que Jesus Cristo. Sim, exatamente. Seria interessante até lermos o que Ellen G. White, essa escritora inspirada da Igreja Adventista, fala. Ela diz assim, Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, mas foi também ele quem deu a lei a Israel, por entre a tremenda glória do Sinai. Então, como falei há pouco, seria um contraponto, um contrassenso de Jesus dar e depois tirar, né? Exatamente. E aí, pastor, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Exatamente. Há um outro aspecto para ser considerado, que está no nosso guia de estudos, que é a visão, a dimensão que Jesus dá para a lei, não somente agora como atos, isso sendo analisado o Sermão do Monte, não somente como atos externos, mas uma dimensão espiritual. Poderíamos citar por um exemplo, Mateus capítulo 5, verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão está sujeito ao julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E o outro exemplo, o verso 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, nós percebemos aqui que de forma muito mais ampla do que olhar para a lei como atos externos, é a sua dimensão espiritual. E, se me permitirem, por isso a necessidade de ser guiado pelo Espírito, porque as minhas ações serão motivadas pelas minhas intenções. Então, eu posso estar no momento da intenção, estar ali dentro, mas eu vou em algum momento, vou revelar, mas essa intenção, esse pensamento já me fez quebrar. Não existe a lei do Espírito, a lei de Deus e a lei de Jesus, né? Os três trabalham de forma concomitantemente, em harmonia. Seria, como você falou aí, não existe a lei do Espírito, né? A lei do Espírito é a lei de Jesus e a lei de Deus, né? Ele vai me guiar nessa... Porque há uma luta interior daquilo que é o desejo da carne, aquilo que são as tendências, e a nova natureza que ele deseja implantar em mim, que é ser guiado pelo Espírito. Por isso, nós vimos, né? Ele é o consolador, é o ajudador, então eu tenho a necessidade de ser guiado pelo Espírito. Eu vejo aqui, pastor, quando Jesus diz, ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo, é o autor da lei, o legislador, interpretando sua própria lei. Não é assim? E ele está mostrando a natureza espiritual da lei, os seus princípios grandes e elevados. Não é redefinindo a lei,
mas é dando a ela o seu status original. Até porque, nos seus dias, a visão da lei, como já foi apresentado no bloco anterior pelo pastor, estava completamente distorcida. Eles queriam elevar a lei e estavam rebaixando. A gente tem aí, me traz assim profundas reflexões essa conversa, sempre me traz profundas reflexões do cuidado, a necessidade do equilíbrio que nós temos, de não irmos para o lado, como foi mencionado, que foi a visão no Antigo Testamento, do radicalismo, da visão dura e meritória, e agora a visão descompromissada, que alguns às vezes querem ter. Eu não tenho compromisso, e a gente viu isso, se eu estou debaixo da graça, se eu vivo no Espírito, então eu não tenho mais compromisso com aquilo que foi apresentado para mim. O que o Senhor deseja para a minha vida? E nós vimos no guia de estudos que o Senhor deseja controlar os nossos pensamentos e os nossos impulsos. Não são só os atos. Os atos vão refletir o pensamento e o impulso. Pastor, você quer? Sí, en ese capítulo 5 de Mateus, quando Jesus disse, vocês ouviste que foi dito, mas eu digo. Ele não está contradizendo ou atacando aquilo que foi dito. Ele está somente mostrando o significado mais profundo e verdadeiro que havia sido esquecido. E os israelitas ficaram somente com a observância exterior. É como se eu vou à igreja, somente está minha presença, mas meus pensamentos estão pensando lá no futebol ou no qualquer outra coisa. E isso não tem nenhum valor. É como se eu vou visitar a minha namorada, estou com ela, mas eu estou pensando em outra coisa. Ele vai descobrir aquilo. Ele vai dizer, olha, o que acontece com você? Não, eu estou aqui com você. Sim, mas você, na verdade, não está comigo. E o mesmo acontece quando nós procuramos ou intentamos observar a lei somente exteriormente. Eu imagino o Senhor olhando para nós e perguntando, o que está querendo fazer você? Você está querendo enganar a mim, mostrando que você guarda a lei? Você só pode enganar a você mesmo, mas a mim não. E nem a nós mesmos tampouco nos enganamos. Então, Jesus está mostrando o significado verdadeiro da lei que se origina no coração, uma relação viva com o Senhor. E aí, pastor, é por isso que o senhor até colocou no guia de estudos, ele nos leva a decisões radicais, no sentido de submeter a vontade, porque eu estou lutando contra a minha vontade, os meus desejos, então eu tenho que tomar atitudes severas, radicais contra os meus desejos. Devo me render ao Senhor todos os dias com esses desejos para que eu vença aquilo que está no interior, para que eu seja guiado pelo Espírito. E aí eu viva o amor que está expresso na lei do Senhor. Nós vamos para o intervalo, tá bom? E voltamos daqui um pouquinho. Eu queria deixar para vocês aqui, a gente tem uma citação bem interessante sobre as duas escolas rabínicas. E nós temos um episódio que está em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, nós vamos voltar tratando um pouquinho esse assunto, quando Mateus 19, a questão do divórcio, é isso, a partir do verso 3, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí vamos dar uma pequena explicação das duas escolas rabínicas e qual era a intenção
que os fariseus tinham neste episódio de contestar o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Os ensinos de Jesus é o tema da nossa temporada. E no programa de hoje estamos aprofundando ainda mais a compreensão, eu diria, da bênção, da maravilha, da expressão de amor, da essência que é Deus, que é a sua lei para todos nós. Nós fomos para o intervalo e eu deixei aqui o que está em Mateus capítulo 19. O ideal seríamos ler do verso 3 até o verso 12, mas eu vou ler aqui somente o 3. A pergunta que alguns fariseus fizeram para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual era a intenção? Bom, a intenção era fazer cair a Jesus em uma armadilha, porque nos dias de Jesus tinham duas escolas de pensamento com dois rabinos. Rabinos, diz, muito famosos, Hillel e Shammai. E um deles era mais permissivo, Hillel, e Shammai era mais estricto. Então, a pergunta era para qual dos dois Jesus ia a inclinar-se. E aí, seguro que entre a audiência havia de ambos grupos, então iam a atacar a Jesus. Mas Jesus, com toda a sabedoria, como sempre, ele vai ao coração do assunto. E ele diz: na verdade, no plano de Deus nunca foi que o divórcio possa ser uma realidade. O que Deus juntou, uniu, como diz, sim, juntou, uniu, não separe. Não separe o homem. E olha, quando os rabinos discutiam, eles sempre buscavam uma autoridade maior. E a autoridade estava dada pela antiguidade. Então, se você poderia citar a Moisés, você ganhou a disputa, porque você citou a maior autoridade. Mas Moisés escreveu 5 livros. Então, os rabinos citaram Deuteronômio 24. Mas se você pode citar Gênesis, que é o mais antigo, o primeiro de todo, aí você já ganhou sem nenhuma dúvida. E Jesus, quando eles planteiam isto de Deuteronômio 24, ele vai mais longe todavía, a Gênesis capítulo 2, que para eles foi a derrota total. Para que compreendamos o contexto daquela discussão. Mas a mensagem é claro. E olha em Malaquias. E é só para colocar a citação de 2:24, por isso de Gênesis, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Porquanto aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ok. E Malaquias, no capítulo 2, o verso 16, se algum tem... 2,16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio. Outras traduções dizem Deus odeia o divórcio. Porque repúdio é o nome que tinha para o divórcio. Não é o plano de Deus o divórcio. Ainda que quando a vida corre peligro e tem circunstâncias, e Jesus mesmo falou que se há infidelidade, adultério, então sim, mas fora disso,
Deus não quer. Ainda assim, pela dureza do coração deles, né? Porque o perdão cabe muito bem numa situação como essa. Exatamente. Mas pela dureza do coração do ser humano... E a gente tem que... Existem as limitações, e o Senhor entende essas limitações, até porque nós temos que entender que há um período antes do pecado e um período pós o pecado. Então, o Senhor entende essa limitação, ainda que, como o Senhor mencionou, se busca o perdão. Agora, Ele entende a limitação de cada um de aceitar e de viver feliz, e a gente trabalha sempre para unir, para reconciliar, mas o Senhor entende essa limitação. É aí que entra a sensibilidade de Deus de entender, ainda que o propósito é que a gente resgate. Sim, pastor. O senhor queria terminar? Porque esse final que o senhor colocou, ele é importante, né? Isso que nós abordamos aqui, que o Senhor não quer, e o Senhor apresenta as razões, né? Pastor, só ainda complementando, e a palavra que ele usou para isso foi a palavra porneia, né? Essas relações sexuais ilícitas aí. Pornê é prostituta, né? De onde vem se origina a palavra pornografia. Então, tendo como base essa situação, aí sim ele abriu a possibilidade para que o casal se separasse. Né? Exatamente. Dentro de uma relação da imoralidade sexual que leva à relação sexual ilícita. Né? Si tem un minuto. Por favor, pastor. Porque hay algo importante. Ahí en Mateos 19, Sim. cuando está ese diálogo de Jesús con los fariseos que plantean esa pregunta por divorcio y Jesús dice que no. O que sigue inmediatamente después, los versículos 13, 14 y 15, está o incidente en que Jesus bendice aos niños, às crianças. As crianças. Olha, as crianças estão relacionadas com o matrimônio. Primeiro falou do matrimônio, do divórcio ou não, e depois Jesus Cristo está bendiciendo, aceitando as crianças. E ele diz, versículo 14, se você pode ler. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E quando você olha isto no contexto, o que significa nos embaraceis? Ou não pongan obstáculos para que eles vayam a Jesus. O obstáculo, dos obstáculos mais grandes é o divórcio, que está justamente antes. Então, nesse contexto, Jesus agora diz, depois de dizer, olha, não é o plano de Deus o divórcio, e depois ele diz, olha as criaturas, eu quero que elas sejam salvas, você não tem que pôr obstáculos para elas. E você sabe que as criaturas sofrem por demais quando os pais... Os filhos são os que mais sofrem. Pastor, foi muito forte essa sua argumentação bíblica, né? Eu estou pensando aqui que nós estamos talvez diante de algumas pessoas que podem estar enfrentando essa situação, pastor. Eu tive a mesma, assim... Uma separação, ela pulveriza a tristeza, não só pelos filhos, pelos familiares. Eu acho que é o momento da gente repensar, né? E aí, pastor, merece a gente não sabe os motivos, mas procure ajuda, faça tudo que for possível para resgatar o seu casamento. Nós não sabemos o contexto, né? Mas eu creio que nós devemos fazer um apelo para o nosso amigo, que, como o pastor mencionou, talvez esteja passando por essa situação. E aqui, pastor, coube muito bem essa reflexão do contexto imediato em que Jesus se referiu às crianças. Maravilhoso. E há jeito para tudo, pastor. A gente já trabalha como pastor há muito tempo, todos nós aqui. Quantas vezes a gente já viu lares restaurados pelo poder
que vem do Senhor. Eles Verdade. podem ser restaurados. Verdade, verdade. Há um pensamento que diz que no casamento é preferível a pior tormenta ao naufrágio. Porque o naufrágio vai trazer consequências muito maiores, muito mais difíceis de serem trabalhadas. Eu vou sublinhar essa frase de Sublinha, novo, é pastor, bonita. por favor. Vou sublinhar essa e vou levar para os meus encontros aqui, viu, pastor, com famílias. No casamento é preferível a pior tormenta ao naufrágio. naufrágio. Muito bom. Excelente. Nós vamos em frente, o nosso tempo vai indo aqui. Nós temos duas situações ainda para trabalhar. Uma é uma outra situação equivocada a respeito da lei, que está em Mateus, o capítulo 15, que é aquele episódio 15, verso 2 de Mateus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai e a mãe, ao seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. O texto de Lucas, que ele fala a respeito do Corban, é isso, né? Lucas 11, 42, que ele acrescenta a informação. Só para a gente dar a explicação aqui, pastor. 11, 42, é isso? Mas ai de vós... Não é esse texto do Corban. Ai de vós, escribas e fariseus. Em realidade, ele está usando a mesma referência. Não, é Marcos, pastor. Marcos 7. Marcos 7, isso. Marcos 7, 1 a 13. Aí ele vai citar aonde? Verso 11. 11, isso mesmo. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é oferta para o Senhor. Aí lá em Lucas 11, 42, ele vai mais uma vez dizer: mas ai de vós, fariseus, dais o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, desprezais a justiça e o amor de Deus, devis, porém, fazer estas sem omitir aquelas. Eu queria, na realidade, me referir ao texto de Marcos aqui. Vamos dar uma pequena explicação? O que está a visão, mais uma vez, a visão equivocada que eles tinham a respeito da lei e o que os levou, o que eles fizeram com a observância do quinto mandamento. Outra vez, eles trocaram as prioridades que Deus puso pela observância formal exterior da lei. Aqui você olha no extremo a falta de amor, ou seja, em sua manifestação mais evidente, a falta de amor. Como você não vai amar aos pais? E lembre-se que naquele tempo não tem sistema de aposentamento, aposentadoria. Quando a pessoa é idosa, que aposentadoria tinha? Os filhos. A única maneira de sobreviver. E se era viúva e não tinha um marido, mais desprotegida estava. E se não tinha filhos, Pior ainda. condenada a morir de fome. Então, quando eles dizem: eu vou doar tudo para o templo, para o serviço de Deus. O Corban era uma oferta. Era uma oferta. Aí estão mostrando sua falta de amor aos pais e ao Pai Celestial. Você lembra que os pais são como uma projeção do nosso Pai Celestial. Eu vou ofertar e vou me eximir da responsabilidade de cuidar dos meus pais. E aquela oferta tinha o propósito de obter méritos. Aí está o egoísmo, que é o contrário do amor, está negando totalmente o amor para salvar-me por um método equivocado, obtendo méritos.
faça isso, dê a sua oferta. Agora, não omita a responsabilidade de cuidar. Me permita citar aqui, eu creio que já devo ter feito em algum momento isso aqui, quando vem esse assunto do cuidado dos pais, eu lembro de Ellen White, que nós já citamos, escritora cristã, que nós cremos como inspirada, num livro chamado Lar Adventista. Há um capítulo que eu gosto muito, chama-se Pais Idosos. Fica aqui minha sugestão de leitura. É impressionante a responsabilidade que nós temos. E o mandamento de honrar os seus pais, é um mandamento que agrega ali uma promessa, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Talvez, pastor, uma síntese. Deus quer escrever sua lei em nosso coração, Hebreus 8, verso 10. Porque para Deus não basta que seu povo tenha mãos limpas. Deus quer que seu povo tenha um coração puro. Isso. Agora, pastor, e talvez a gente possa voltar um pouquinho lá no início, daí a razão porque Jesus falou nesse contexto da lei, eu, porém, vos digo, exatamente para acabar com essas distorções terríveis que haviam na sua época. Nós temos 1 minuto para a gente encerrar aqui, mas eu creio que a gente deveria abordar, resumidamente aqui, a essência da lei, Jesus Cristo. E pastor Carlos, eu sublinhei uma frase que está no guia, a entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. O exemplo usado aqui foi o jovem rico que obedecia, que fazia, mas que não havia entregue o eu, a sua vontade. Podemos resumir isso aqui? Por favor, pastor. Você sabe que o nervo mais sensível passa pelo, como é? Pelo bolso. Pelo bolso, onde está Sim, as finanças. as finanças. O jovem rico, ele amava muito suas riquezas. Ele amava a si mesmo, na verdade. E ele pretendia guardar todos os mandamentos, mas esqueceu que todo aquilo sem amor não tinha nenhum valor. Não tem nada. Então Jesus, de uma forma muito prática, foi direto ao problema. Quando ele disse, e que mais? Tem que deixar de amar tuas coisas e seguir-me. Aí tem que negar o eu, tirar fora o egoísmo, amar a Jesus. E que o amor de Jesus lê no coração, então Amém. Não significa que todos têm que vender o que têm, pastor. Exatamente. A questão é o amor aí. É aquilo que está no coração. Quero agradecer mais uma vez os amigos, vamos orar a Deus pelo privilégio de estudarmos mais uma vez a sua palavra. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guiado o nosso pensamento através do Espírito Santo. Que Jesus Cristo seja a motivação da nossa vida e assim a gente possa viver no amor da lei, a lei da liberdade, um mandamento santo, justo e bom. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos. Querido amigo, não esqueça que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o nosso próximo encontro no Lições da Bíblia.